Informação exclusiva aqui do Goiás News, atacante de velocidade com passagens pelo Verdão e também pelo Coritiba aqui no futebol brasileiro tem o interesse de retornar para o maior do Centro-Oeste, por que não, nessa atual temporada. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito da sua situação, com o contrato já basicamente encerrado no futebol europeu, uma característica também é que o Goiás precisa para o seu atual plantel visando a Série A do futebol nacional, a chegada também da nova comissão técnica de um português, o que poderia sem dúvida alguma facilitar essa negociação e o que disse a diretoria do Goiás a respeito desse assunto. Além disso, quero comentar também sobre o lateral direito Raul Lozano. Você lembra dele? O argentino que chegou até no Goiás, fez exames médicos, mas não foi aprovado pela comissão médica esmeraldina. Ele tem um novo clube da primeira divisão para a sequência do ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Hoje mais cedo eu gravei um vídeo falando sobre os jogadores do Arouca, clube do Armando Evangelista, o novo técnico do Goiás, que poderiam reforçar bem esse elenco esmeraldino para a sequência do ano. Esse vídeo na tela final, combinado? E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição. O apoiador do canal é o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida no seu veículo. Nesse meio de semana, a partir de R$11 para veículos de pequeno porte, você encontra lá no Brasil Lava Rápido. Além disso, vários outros serviços, como por exemplo, polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais, você encontra com o nosso parceiro aqui do canal, com 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram quanto também do site. Dá para você marcar o horário, ver ali várias soluções, tanto de pagamento quanto também de alternativas disponíveis. O nosso apoiador do Goiás News, os links na descrição e no comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma atualização envolvendo o lateral direito argentino Raul Lozano, jogador de 25 anos de idade que ali meados de janeiro, fevereiro, estava acertado com o maior do Centro-Oeste, inclusive chegou a viajar para Goiânia. A tendência é que ele assinaria um contrato ou em definitivo de maior duração ou até o final dessa atual temporada com uma opção de compra. Aconteceu que o jogador, ao fazer os exames médicos, constatou algum problema dele. A gente não conseguiu ter exatidão se era alguma coisa relacionada no seu joelho ou até mesmo dos ossos do jogador, que poderia, digamos, perder força para desempenhar um futebol no longo prazo. Isso não ficou claro, mas que algum problema poderia aparecer no Raul Lozano. Não foi, digamos, constatado nesse momento, tanto é que ele vem jogando normalmente, mas que esse problema poderia se agravar ou daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não sabia. E o Goiás ficou com essa dúvida de assinar com um jogador que, obviamente, visando toda a temporada, poderia deixar na mão na metade do caminho. O Raul Lozano, ele que naquele momento pertencia ainda ao Patronato, fez uma ótima disputa do campeonato argentino. Ele foi rebaixado no argentino, mas na Copa local da Argentina foi campeão. 43 partidas, um gol marcado e 3 assistências. Ficou numa situação difícil porque ele pertencia ao Quilmes, equipe da segunda divisão, até mesmo foi especulado no Lanús, mas também teve uma lesão, se eu não estiver enganado, no calcanhar, então não deu para ele nem para o Goiás, nem para o Lanús, e teve que voltar para a segunda divisão do campeonato argentino, para você ver como que é a vida, O cara foi campeão da Copa, tinha a possibilidade, por que não, de jogar Libertadores, não continuou no Patronato. Depois de uma experiência no Brasil, não deu certo. Poderia fechar com o Lanús, que também é um dos grandes clubes do futebol argentino, não deu certo da mesma forma e voltou para a segunda divisão. Agora ele defenderá o Platense na sequência da temporada argentina. Ele assinou um contrato até dezembro de 2024. Vai lembrar que o seu vínculo no Quilmes, essa equipe da segunda divisão ali na região metropolitana também de Buenos Aires, ele tem contrato até dezembro de 2025. Foram 6 partidas na segundona, todas elas como titular, e agora ele acertando esse retorno para o Platense, equipe onde ele também teve passagem nas categorias de base e tanto no Sub-17, Sub-16, até chegar no profissional pelo Quilmes. Então, sim, um bom jogador, um pouco mais defensivo e mais técnico também do que em relação ao Bruno Santos. Eu preferiria muito mais o Raul Lozano, mas como não deu certo, enfim, vida que segue. É sim um bom jogador, 1,79 m de altura, destro, 78 quilos, e agora voltando para a primeira divisão, após uma excelente temporada também no ano passado pelo Patronato. E o que foi numa partida do Platense, também foi o primeiro jogo que eu fui lá na Argentina, Platense e Instituto de Córdoba. Esse jogo tá no meu Instagram também, lá
esqueço o nome do negócio, cara, que fica ali, eu salvo ali os estádios, né, nos stories também. Vou deixar o link aqui do meu Instagram também para você conferir lá do Platense. O segundo jogador, né, no caso, o outro que foi procurado pelo Goiás, que já defendia o Platense, foi o zagueirão, o Gaston Susso, e agora o Raul Lozano, né, um jogador, dá para dizer que quase ex-Goiás, já que chegou, treinou com a camisa do Verdão, enfim, acabou que não deu certo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também a respeito desse assunto. O Raul Lozano defendendo o Platense, equipe ali pertinho, né, colado em Buenos Aires, fica na cidade de Vicente Lopes, mas é basicamente todo Buenos Aires mesmo, para a primeira divisão. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre essa notícia exclusiva aqui do Goiás News com um jogador que quer retornar para o maior do Centro-Oeste na sequência do ano, que é o ponta direita, também ponta esquerda, o Wellington Júnior, 30 anos de idade, atualmente no futebol português. Você lembra da passagem dele pelo Goiás? Aconteceu ali em 2013 e também na temporada de 2014. Ele até começa o ano de 2015, acabou sendo emprestado ali posteriormente para o Joinville e aí já encerrou o seu contrato no maior do Centro-Oeste. Na minha avaliação, nem de perto parece aquele mesmo Wellington Júnior que deixou o Goiás, até parecia ser um bom jogador, mas talvez poderia rodar muito aqui no interior do Brasil, não dá muito certo, né? E ao contrário do que a gente, digamos, poderia pensar naquele momento, mesmo ele não conseguindo grande sequência no Goiás, no Joinville, no Paysandu, no CRB, conseguiu se reencontrar lá no futebol português e vem fazendo ótimas temporadas na primeira divisão. Esta informação foi repassada pelo próprio Wellington Júnior, eu sigo ele lá no Instagram, tem muito tempo, né? Ele também segue a gente. A esposa dele, se eu não estiver enganado, ela foi musa do Goiás, ali mais ou menos em 2012 ou 2013, o nome dela acho que é Jordana Queiroz, ela também segue o Goiás News. E ele está aqui em Goiânia, né, passando esse período de férias, após o término do Campeonato Português, estava num bar no setor marista e eu peguei e respondi para ele, né, volta pro Goiás, vou deixar aqui para vocês. Aí ele pegou e me respondeu, penso em voltar sim, e já foi a segunda vez, né, que eu já conversei com ele, também se eu não estiver enganado em 2020, falou que tinha um carinho muito grande pelo clube, por vários jogadores do atual elenco, enfim, pela diretoria também, e que pensava em retornar. E acho que a hora ideal da gente imaginar esse seu retorno seria agora, já que o seu contrato no futebol português encerra agora no dia 30 de junho dessa atual temporada de 2023. Então lá no Portimonense ele fica livre do mercado no próximo dia 30. A gente não tem ainda uma exatidão se ele vai ou não renovar o seu contrato no Portimonense, até mandei a mensagem para ele, ainda estou aguardando essa resposta. Como não foi prorrogado até agora, não sei se ele vai continuar lá em Portugal. Até que fez uma boa temporada agora em 2023, foram 24 jogos, né, com 6 gols marcados, pegando apenas os seus números na primeira divisão. 9 cartões amarelos. Para falar aqui sobre mais o seu posicionamento, vou deixar também o seu mapa de movimentação nessa atual temporada de 2023. Você pode observar que ele vem jogando nas duas pontas, né? Tanto na ponta direita quanto também principalmente na ponta esquerda, e até mesmo fazendo uma função como segundo atacante. Ele evoluiu bastante nesse quesito, né? Quando chegou em Portugal, ainda pelo deixa eu pegar o nome aqui certinho, senão eu confundo essas equipes. É o Aves, né? Eu ia falar Santa Clara. Pelo Aves, lá em 2019, também ele marcou 10 gols em 25 atuações. Vou deixar também o seu mapa vestindo a camisa do Aves na primeira divisão, mais pela ponta esquerda também. Então um jogador que também vem se mostrando bastante versátil e bem melhor do que aquele atleta que quando defendeu, né, a camisa do Goiás quase 10 anos atrás. Ele tem muito bom, aprimorou bastante tanto a parte de finalização quanto também o seu jogo físico, consegue proteger a bola, chutar muito melhor, né, do que em relação, por exemplo, às suas últimas aparições aqui no Verdão. E além da velocidade, tem essa explosão para contra-ataques, foi um jogador muito importante nessa atual temporada pelo Portimonense para contra-ataques, aquelas enfiadas de bola, lançamentos para o cara sair na correria. O Wellington Júnior também sendo esse elemento surpresa na parte ofensiva e bons dribles, né? Um jogador também que vê alguns dribles dele nessa atual temporada, dando chapéu, fazendo gol de bicicleta, enfim, é um jogador que evoluiu bastante também nesse ponto de habilidade. Então acho que seria sim uma boa opção para o Goiás. Para chegar e ser o melhor jogador do elenco? Não, mas dentro da composição do elenco, onde o Goiás não conta com jogadores de velocidade, principalmente pelas beiradas do campo, sem sombra de dúvidas, ajudaria bastante. Versátil, né, na ponta direita, também na ponta esquerda, ele que é destro, 30 anos de idade, 1,75 m, e quando fica livre no mercado assim, né, facilita bastante a sua negociação, já que não precisa pagar, por exemplo, uma compensação financeira, negociar empréstimo, rescisão, nada disso, né, fica muito mais fácil. Vou pegar aqui os seus números no SofaScore, até esqueci de abrir aqui no celular, mas o Wellington Júnior, pelo menos nesse período dele lá no futebol português, ele foi bem mais titular do que reserva, né? Por exemplo, pegando agora nessa atual temporada na Liga Portuguesa, lá em Portugal tem apenas 34 jogos, se eu não estiver enganado. Tem duas equipes a menos, né? E de volta, então tá certo. 34 jogos, ele participou de 24.
todos eles como titular e marcando 6 gols. Na temporada passada também, vestindo a camisa do Portimonense, no ano 21-22, o Wellington Júnior ele entrou em campo 12 vezes e marcou 5 gols, 9 das suas partidas como titular. Ele até teve um período que ele saiu, né, foi para o futebol japonês, ali ainda na temporada de 2021, jogou a primeira divisão por lá, não conseguiu grande sequência no futebol japonês, foram só 7 jogos com 1 gol marcado naquela ocasião. Na temporada 20-21 também, que ele já estava em Portugal, vestindo a camisa do Portimonense, né, naquela ocasião também pela Liga Portuguesa, 10 partidas, sendo 4 delas como titular e 1 assistência. O seu primeiro ano em Portugal, como eu falei para vocês, lá vestindo a camisa do Aves, né, 23 jogos, 22 deles como titular, 7 gols marcados e 2 assistências. Então foi sim um nome importante em Portugal. Já tem essa idade um pouco mais avançada. Acredito que aqui no futebol brasileiro tem espaço em algumas equipes, né, da Série A do Brasileirão, ali obviamente mais na parte de baixo da tabela e principalmente na Série B do futebol nacional. Acho que tem bastante espaço ainda. Pelo Brasil, dá para dizer que ele fez um bom ano, tanto no CRB, em 2016, 5 gols em 23 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, também em 2018 com o Brasil de Pelotas, na segunda ano também, lembra o gol dele contra o Vila Nova, foi importante pra caramba, né, naquela reta final já indo pro segundo turno, Goiás brigando com o Vila Nova ponto a ponto, acho que o Vila perdeu aquele jogo, se eu não estiver enganado, de 4-0, e o Wellington Júnior foi um dos autores dos gols, né? 22 jogos com 5 gols marcados, uma passagem também pelo Coritiba com 10 partidas, uma bola na rede e 2 passes para os seus companheiros até rescindir o seu contrato e chegar em Portugal. Aqui no Goiás, né, ele chegou depois das categorias de base do Coritiba. Ele passou no Coxa depois também de uma jogada no Grêmio, no América do interior de São Paulo, no Coritiba em 2012 e estreando no Profissional do Goiás em 2013. Rescindiu o seu vínculo ali em 2014 porque não vinha ganhando muito espaço, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Ele começou o Goianão até mesmo de 2014 como titular, mas perdeu espaço no Brasileirão, entrou mais na reta final. Lembro no gol dele também contra a Chapecoense, já na última rodada do Brasileirão. Para 2015, né, mesmo tendo ainda mais 3 anos de contrato, rescindiu o seu vínculo pelo Verdão. O ano que ele mais jogou pelo Goiás foram em 2014, né, 22 jogos com 3 bolas na rede. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Wellington Júnior, se poderia ser uma boa opção para voltar para o Goiás. Eu acredito que sim, é um jogador de bastante velocidade, ponta direita, ponta esquerda, boa condução de bola, também essa explosão, né, onde falta jogadores com essa característica dentro do elenco do Verdão. E só para deixar um ponto aqui em relação, pelo que eu pude apurar, o Goiás ele não fez procura pelo Wellington Júnior nesta atual temporada, tá? Visando esse ano de 2023, até mesmo o Edmilson Pinheiro, quando ele foi lá no podcast do pessoal do Sintonia Esmeraldina, ele garantiu o seguinte, que tinha esse jogador do futebol português acertado, que é o Anderson Oliveira, também vou deixar o vídeo do Anderson aqui na tela final, mas que ao ser perguntado, ele garantiu que não era o Wellington Júnior, que tinha esse pré-acordo com o Goiás, e também não era o Carlos Eduardo, dos jogadores ex-Goiás, né, que estavam também lá no futebol português, com um contrato se encerrando. O que você pensa a respeito desse assunto? Acho que o Goiás precisa de, no mínimo, 2 jogadores pelas beiradas para chegarem e serem titulares. Acho que o Wellington Júnior é o nome perfeito para a Série A do Campeonato Brasileiro. Como falei, chegar e fazer 10 gols, não é isso que eu penso. Mas dentro da realidade, uma liga portuguesa que também tem os seus méritos, o cara conseguiu ser titular, bem fisicamente, marcando os seus gols e com a chegada também do Armando Evangelista, sem dúvida nenhuma. Vários jogadores de Portugal podem sim ser procurados pela direção alviverde e outros que já conhecem o futebol nacional também, acho que facilitaria bastante uma eventual negociação. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, o vídeo de hoje mais cedo, falando sobre algumas opções do Arouca, o Anderson Oliveira também, que é o jogador brasileiro, né, do futebol português que está acertado com o maior do Centro-Oeste, também defendia o mesmo portimonense do Wellington Júnior. Esse vídeo na tela final, tem o nosso canal de cortes, o meu Instagram pessoal aqui embaixo na descrição e o apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!